de tudo isso está acontecendo. Wagner, força aí. Bom trabalho, amigo. Agora eu chamo a Jaqueline Brasil. Boa tarde, Jaque. Boa tarde, Kovalik. Jaque, boa tarde. Antes de lhe fazer a pergunta, só manifestar nossa solidariedade às pessoas que perderam parentes, que perderam amigos e que perderam tudo. Em alguns casos, como nós vimos agora há pouco, né? Sim. É um momento muito triste, a gente deseja toda a força e deseja tudo de bom para vocês. Estamos Muita juntos. força. E nesse momento, eu imagino que todos que foram atingidos estão muito atentos e com muita precisão de saber o que esperar daqui para frente, as próximas horas. Essa pergunta que eu ia fazer. Qual é a condição para as próximas horas, por favor? Vem mais chuva, permanece o alerta de temporal. Para Juiz de Fora, a chuva deve ser menos volumosa do que a registrada nos dias anteriores, só que nesse momento, qualquer chuva pode provocar mais estragos. Na prática, como tudo está muito molhado, até uma chuva mais fraca pode trazer perigo. Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, foram 2 tipos de chuva que provocaram esses deslizamentos, infelizmente, com mortes. Primeiro, veio uma chuva constante, persistente, como se fosse um chuveiro ligado mesmo, encharcando as camadas do solo desde o início de fevereiro até o dia 24. Choveu bastante, falamos muito sobre isso. Depois, na noite de segunda-feira, veio uma chuva forte, intensa, caindo de uma vez, como se fosse um balde de água. Em 6 horas, mais de 150 milímetros. E essa chuva, esse tipo de chuva, foi responsável por romper aquela camada de terra mais mole, que é a lama que desceu com tudo. E hoje o CEMADEM coloca em risco muito alto, é o último nível na escala para alagamentos e deslizamentos, Juiz de Fora e toda a região da zona da Mata Mineira, risco alto que está em laranja em outras áreas de Minas Gerais, além da região serrana do Rio e o Grande Rio, Vale do Paraíba e o litoral de São Paulo. Em Peruíbe, a água está escoando aos poucos, litoral sul de São Paulo, mas em várias áreas a água ainda não baixou. Quase 500 moradores continuam fora de casa. E onde, já que os temporais devem ser mais intensos hoje, por favor? Em quase todo o Sudeste, grande parte de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo. Uma baixa pressão deve se formar hoje à noite. Já existe aqui uma certa movimentação que é suficiente para puxar a umidade vinda da região amazônica. Como esse corredor traz muito vento quente e úmido, os temporais se tornam mais intensos. Pode chover forte em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, Ubá, Minas Gerais, Linhares, Espírito Santo com 50 milímetros. Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira, e Resende, no sul do Rio de Janeiro, com 40 milímetros. E em Ubatuba e Peruíbe, litoral paulista, 30 milímetros. Nas capitais do Sudeste, pode chover de 30 a 40 milímetros em Belo Horizonte e Vitória. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, um pouco menos, com máximas de 25 a 33 graus. Tem alerta de temporal também para o leste de Santa Catarina, do Paraná, quase todo o centro-oeste, parte de Rondônia, Acre, divisa com o Amazonas, do Pará até o centro-oeste da Bahia. E neste meio aqui, pode chover bastante em Palmas. Inclusive, em Araguaína, no norte do Tocantins, em 2 horas, choveu 40 milímetros, é muita água para um curto período. Ruas ficaram alagadas, como a gente está vendo aí. E hoje só não chove nessas 3 áreas aqui do nosso mapa, tá? Do litoral do Ceará até Alagoas, do norte do Amazonas até o norte do Amapá e do sul de Mato Grosso do Sul até o Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, agora à tarde, faz 31 graus. Mesma temperatura de Porto Velho, Manaus, 33 em Boa Vista. Você que está em Salvador, também no Recife, e 29 em Cuiabá. E claro que é uma grande preocupação com a chuva, né, Jaque? E o que você destaca para os próximos dias? Vem mais chuva, justamente para as áreas já atingidas pelos temporais, um fator determinante, formação desse sistema aqui, Zacas, zona de convergência do Atlântico Sul. Ele se configura quando o corredor de umidade vindo da Amazônia se intensifica. Isso vai acontecer por causa dessa baixa pressão que eu falei agora há pouco. Então, a chuva vai se concentrar nas mesmas regiões por pelo menos 4 dias. Como que vai ficar, então, a previsão? Amanhã ainda chove forte no litoral sul de São Paulo. A partir da sexta-feira até domingo, litoral norte paulista, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, incluindo a zona da Mata Mineira, Goiás, Tocantins, oeste da Bahia e várias áreas também do norte. A gente vai acompanhar e trazer tudo, atualizando aqui no JH. Obrigado, Jaque. Imagina. Boa tarde para você. Boa tarde. Até amanhã. Tchau.
As contas do governo central começaram 2026 com superávit de 86,9 bilhões de reais. Isso significa que as receitas superaram as despesas. Nesse cálculo entram as contas do Tesouro Nacional, Banco Central e Previdência Social. O resultado agora foi melhor do que o de janeiro do ano passado. Segundo o Tesouro, a arrecadação aumentou com a mudança no imposto de renda e impostos sobre operações financeiras. Só a Previdência registrou rombo em janeiro, 20,6 bilhões de reais.